Olá, bom dia para você. Sou Rodrigo Polenso, fundador do emagrecerdevez.com e também criador do programa de emagrecimento Código Emagrecer de Vez, que talvez você tenha ouvido falar por aí na mídia, ok? Hoje eu quero falar aqui para você sobre um assunto polêmico, um assunto muito polêmico que vai dar o que falar, mas eu vou me manter imparcial nesse vídeo aqui e só trazer os fatos que eu acabei absorvendo numa palestra que eu fui numa conferência internacional recentemente do Michael Eades, que é um médico americano muito respeitado, que ele foi falar sobre essa questão evolutiva. Será que o ser humano evoluiu para comer carne ou para ser vegetariano? Esse é um assunto extremamente polêmico, né? Tem muitas coisas envolvidas, não é só questão racional, questão ética, questão religiosa, cada um tem a sua opinião de por que seguir um jeito de outro. Mas eu quero falar unicamente, não quero falar sobre as vantagens de vegetarianismo, vantagens de ser carnívoro ou onívoro, nada disso. Quero falar sobre a questão evolutiva, do que a gente sabe hoje, alguns fatos que a gente sabe sobre a evolução do ser humano. Será que ele evoluiu para ser carnívoro ou vegetariano, certo? Então é isso que a gente vai ver agora. Umas coisas interessantes que o Michael Eades compartilhou lá é que nós hoje, seres humanos, temos um cérebro maior e um intestino menor do que antigamente. Bom, falando sobre os babuínos, né, os macacos, gorilas, enfim, essa espécie de animais, eles têm um intestino muito maior, né? Pode ver que o macaco, por exemplo, aquele barrigão enorme, longo, né? Um intestino muito longo e o cérebro menor, o cérebro pequeno, que é o contrário da gente. Então, se a gente acredita na questão evolutiva, e tem fatos para mostrar que é uma coisa interessante de se pensar, né? A gente percebe que nós, à medida que evoluímos para ser humano, o nosso intestino diminuiu e o nosso cérebro aumentou. Bom, o macaco ele tem aquele intestino gigantesco, longo pra caramba, para poder absorver a maior quantidade possível de nutrientes daquela alimentação baixíssima em nutrientes, que é as gramas, os bambus, os vegetais que ele come. É muito pouco densa em nutrientes. Então, ele precisa passar por o trato intestinal, né, todo o trajeto intestinal, por mais tempo para absorver a maior quantidade de comida possível. E outra coisa que ele passa o dia inteiro comendo praticamente para conseguir ingerir todas as calorias que ele precisa. E aquilo faz com que o cérebro dele se estabilizasse aí no tamanho normal. O que aconteceu com o ser humano? A gente começou a comer carne, começou a cozinhar alimentos. O que aconteceu com isso? A gente conseguiu ingerir maior densidade nutricional através de menor quantidade de alimentos. O que aconteceu com isso? O nosso cérebro adorou, nosso cérebro cresceu e a necessidade do nosso intestino de ser tão longa não existiu mais. Então, nosso intestino diminuiu e nosso cérebro aumentou. Então, olha que interessante essa frase que o Michael Eades falou. Ele disse que nós não evoluímos para comer carne. Nós evoluímos porque começamos a comer carne. Olha que interessante. Então, o ser humano é o que é hoje, segundo a ciência, porque ele começou a comer carne, começou a se nutrir melhor com menor quantidade de comida. Então, digamos, a carne de todos os tipos, um alimento extremamente nutritivo, como a gente sabe, isso é fato, é extremamente nutritivo, né? Acabou embasando toda a evolução do ser humano. Inclusive, estudos antigos mostram que os Neanderthals, na época, os Neanderthals lá da antiguidade, eles eram carnívoros, basicamente muito similares com o lobo e a raposa. O raposa e o lobo que são animais carnívoros. Os Neandertais também eram semelhantes a esses dois animais. Olha só, que eram bem carnívoros. E outra coisa que a gente sabe também, antropologia, pessoal que estuda, há 12 mil anos atrás, ou seja, antes da agricultura, antes do advento da agricultura, certo? O ser humano vivia de forma parecida com esses Neandertais. Então, por toda essa época, até um pouco antes da criação do pessoal começar a cultivar grãos, etc., e começar a agricultura de fato, a população era, no geral, parecida com os Neandertais, ou seja, primordialmente carnívoros. Olha que interessante. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem os egípcios. Os egípcios, a gente consegue ver bastante como é que eles eram hoje, né? Saudavelmente, a questão dos ossos, de estatura, tudo a gente consegue ver, porque tem muitas múmias, né, muito bem preservadas hoje em dia. E os egípcios eram ávidos comedores de grãos, farináceos, cereais, né? Então eles eram ávidos eles usufruíam muito da agricultura, né? Do advento da agricultura, enfim. Então a maior quantidade das calorias da dieta dos egípcios provinha de pães, cereais, enfim, grãos, farinhas, esse tipo assim, em comparação a essas outras populações que viviam aí, como eu falei, parecido com os Neanderthals antigamente, que era basicamente comendo carne, certo? Como principal fonte de energia, carne e gordura. Então o que a gente sabe sobre os egípcios é o seguinte: eles eram gordos. Isso que a gente sabe, eles eram gordos, tá? Eles tinham péssimos dentes, tá? Péssima arcada dentária, eles tinham doenças cardíacas e tinham todo tipo de problema que você pode imaginar. Outra coisa, eles quase não comiam carne, como eu falei, né? Então outra coisa, eles não comiam açúcar também, porque não existia açúcar refinado na época, mas basicamente era grãos. Então, os egípcios, se a gente for ver as múmias, é inegável o fato que eles eram baixinhos, tá? Eram baixinhos. Então, eles
Enfim, foi um braço da evolução que meio que foi para baixo ao invés de ir para cima, né? Adiante, ao invés de evoluir. Então os egípcios, em contrapartida, comiam muito pouca carne, muitos grãos, muitos cereais, e o que a gente vê é que era uma péssima saúde óssea, péssima arcada dentária, todos os tipos de doenças, acima do peso, tinham problemas cardíacos e eram baixos de estatura, tá? Então tem alguma coisa aí nessa história, certo? É uma comparação bastante distinta entre as populações tradicionais que viviam da terra, sem agricultura, e as populações que embasavam contavam com a sua dieta alimentar com maior calorias vindo do trigo principalmente. Então olha só que interessante essas duas coisas. Então, inegavelmente, quando a gente for ver os fatos realmente da ciência, tá? E agora, se você for ler a respeito de vegetarianismo, veganismo, etc, aquele pessoal também tem a opinião forte deles, então eles sabem também convencer as pessoas, digamos assim. Mas eu não estou tentando convencer nada, tá? Estou trazendo uma informação que eu fui ver, que eu coletei no evento que eu fui nos Estados Unidos recentemente, que é um fato científico que eu acho faz bastante sentido, né? Então, basicamente, o que a ciência sabe hoje é que nós, seres humanos, evoluímos sim para comer carne, evoluímos comendo carne, evoluímos porque comemos carne, porque começamos a comer carne. Então, é uma coisa de se pensar, independente das filosofias, você continue fazendo o que você está fazendo, não importa. Estou trazendo só informação imparcial para você avaliar, para você como conhecimento geral, digamos assim, certo? E também essa questão dos egípcios, que é interessante se pensar também, por que será que eles eram tão ruins assim de saúde comparado às outras populações tradicionais, né? São coisas de se pensar também. Enfim, é um assunto que dá muito pano para manga, eu vou parar por aqui. Espero que esse assunto tenha sido útil para você e bastante polêmico, como eu falei, mas eu tento trazer sempre a informação melhor que eu posso, a informação mais séria e imparcial que eu posso, ok? Então, um grande abraço para você, a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!